Vocês são muito afobados, sabia? Eles querem entregar logo na hora. Poderia entregar isso muito bem no final da aula. O pessoal que está terminando aí, ó, na marotagem. É marotagem, eu já fiz isso na faculdade também. Dá para terminar, tinha até 10h30 para terminar com calma, tem hora de intervalo. Ué, só quem não terminou aí, não vai saber. Não, agora é preclusão, tem um momento para entregar e o momento é agora. Passaram bem que está voando. Mas pode estar pagado. Pode estar pagado. Vamos lá, senhores, agora. Alguém sentado aqui? Não. Uai. Neila conseguiu já pegando? Não, quem? Olha, mas já entregou? Quer deixar lá? Tem que ficar mais. Valeu. Ô, Carol, você não vai contar esse cabelo? Eu senti dor. Oi, nossa sala tá aí. Eu não premeditei isso não, mas ficou legal. Falei assim, você tá no meio, vou pular o muro. Eu vou pular o muro de Berlim, a gente criou um muro agora. Pra pular agora. É, que tá mais quente. Vamos lá, senhores. No finalzinho da aula passada nós trabalhamos a apelação. Nós vimos as regras procedimentais para a apelação, prazo, cabimento, os efeitos, o procedimento e o estudo. Na aula passada ainda, no finalzinho, eu comecei a falar sobre agravo de instrumento. E eu disse, no finalzinho da aula passada, que estava explicando aquele terceiro bloco da aula, cabimento, eu disse para vocês que vai caber agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. Mas todas decisão interlocutória é passível de ser recorrido por meio de agravo de instrumento? Não, nós vimos que não, porque o rol 1015 fala que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias se tiver um conteúdo que versem sobre. Ele vai lá e faz uma listagem de conteúdos que a decisão interlocutória tem que ter para ser cabível agravo de instrumento. Se você for olhar, vai estar lá no plano provisório, mérito do processo, admissão e inadmissão de desconsórcio, concessão, revogação ou modificação da assistência judiciária. Você vai ver uma série, pelo menos um rol aí de umas 10 hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. O parágrafo único fala que caberá agravo de instrumento contra qualquer decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença, liquidação e processo de execução. Beleza? Mas quando tratando de processo de conhecimento, que é o que nós vimos no semestre passado, só vão caber recursos de agravo de instrumento naquelas hipóteses. E por isso, a doutrina fala que esse rol do artigo 1015 é um rol taxativo. O que é algo taxativo? É algo taxado. É só aquilo ali. É o que eles chamam de números clausos, somente os previstos na legislação. Então não é um rol exemplificativo. O legislador não veio e trouxe um rol e disse, olha, cabe agravo do instrumento, dentre outras hipóteses, nas seguintes. Não, ele falou, cabe agravo do instrumento, quantas decisões regulatórias pensarem sobre, e listou. Acabou. Porém, recentemente, o STJ vem e fala que esse rol não é taxativo. Na verdade, ele é taxativo. Só que ele faz uma mitigação desse rol. E agora que vem a pergunta, eu quero discutir isso com os senhores, que agora vocês têm condições de discutir comigo.
O que é algo mitigado? É algo relativizado, flexibilizado. Vocês vão ver em direito do consumidor que existe um conceito para consumidor, que é o conceito finalista. Ou seja, o consumidor é o destinatário final do produto. Porém, existem situações em que essa teoria finalista vai ser mitigada, ou seja, vai ser flexibilizada. Então, sempre que você vê o nome mitigado, mitigar, vem de flexibilizar, de relativizar. Então, senhores, se o STJ disse que esse rol não é um rol taxativamente, não é só taxativo, mas que esse rol pode ser mitigado, eu quero saber de vocês quando saiu essa decisão. Quanto tempo, senhores, depois? Quanto tempo? Temos menos de 9 meses, 10 meses dessa decisão. Então, uma decisão bem fresquinha, bem recente. Agora, o que seria, então, essa mitigação, senhores? É que há outras possibilidades. Quais são essas outras possibilidades, doutor? Oi? O STJ entendeu, então, que caberia agravo de instrumento em outras situações, desde que ocorresse uma situação chamada urgência, certo? Foi isso? Da época que eu li, eu acho que era isso. Vem outra pergunta: o que é urgência, senhores? Oi? Não, mas quais são os critérios para definir o que não pode ser esperado? Urgência. Eu sei que o caso tratado era sobre competência. O caso que foi julgado era um agravo de instrumento contra a decisão que definiu a competência. Beleza? Mas está falando pode ser em situações de urgência. O que seria urgente, doutora Renata? Não tem como explicar? Não tem. Oi? Nada. É quando é inútil o julgamento, esperar o julgamento em uma outra instância. É inútil esperar O julgamento. o julgamento? É, Mas que julgamento? o julgamento da matéria. Então, doutora, mas a questão de urgência, do jeito que foi posta na decisão, é muito subjetiva. Urgência para mim talvez não é urgência para você. Urgência no caso de Renato talvez não é urgente para mim. A urgência, como foi decidido, ficou, pelo menos do meu ponto de vista, vai depender da ansiedade de cada um. Se o cara é um cara tranquilo, pega uma onda, vai lá em regência, ele tá nem aí. Agora, se é uma pessoa de Renata mais afobada, vai acontecer o quê? Tudo é urgente. Não, quero que essa termine amanhã, então é urgente, agravo. Essa decisão aqui não é urgente, agravo. Essa decisão aqui é urgente, agravo. Vai ser analisada, né? Não vai ser assim só porque ela acha que é urgente, vai ser urgente. Não, mas e aí? Vai caber a quem analisar isso? Não, a palavra é a palavra dela. Ah, é a palavra dela contra a minha? Se ela quiser urgência, quem vai falar que não é urgente? Ela tem que provar, ela tem que mostrar o gesto. Bom, senhores, vamos lá. Ó, o rol é um rol taxativo, mas em que situações de urgência, ou seja, que essa decisão proferida em tese não pode esperar até ser proferida a sentença para você recorrer por meio de apelação, aí sim caberia agravo de instrumento. Ou seja, no caso de urgência, você não poderia esperar o final do processo para só então impugnar. Porém, ficou algo um tanto subjetivo. Vai caber quem analisar essa admissibilidade. Quem é que julga o agravo? Nós vamos ver hoje que quem julga o agravo é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. É o que nós chamamos de segunda instância. Então, quem julga o agravo é o TJ ou o Tribunal Regional Federal. Por que essa decisão foi uma decisão do STJ? Porque depois de proposto o agravo contra essa decisão que falou sobre competência, foi proferido um acordo dizendo que ele não era cabível. Desse acordo que ele não era cabível, foi entrado um recurso especial ao STJ. E por isso o STJ definiu, então, que era cabível naquele caso. Então, fixou essa tese de taxatividade mitigada. Eu pergunto para vocês, como foi a votação? Todos os ministros votaram favorável ou houve divergência? O que a divergência decidiu? Que ia
Caberia em caso de Oi? Caberia mesmo em caso de Não, a divergência. Ó, você precisa vamos lá. Lembra que eu expliquei para vocês que julgamento colegiado é um julgamento com mais de um ministro? Nesse caso, foram 12 ministros que julgaram, certo? Pergunto a vocês, você teve 7 votos para definir como taxatividade mitigada, houveram também 5 votos que não concordaram com esse posicionamento. E qual foi então o que é a tese ou a decisão defendida por esses 5 ministros? Oi? Por ser subjetivo, todo mundo ia entrar com a disso, mas na hora sem urgência. Fala, Paulo. Até a minha dúvida foi essa também, que eu preciso explicar melhor. Foi a questão da preclusão, não foi? Que ocasionaria se então se eu manejasse com a. Eu teria que, quando não cabe agravo, eu teria que manejar na preliminar da apelação. Aí, já que tem essa mitigação, se eu entraria, prejudicaria o direito de entrar com isso na apelação. Como é que funciona para você entender a questão da preclusão? Eu vou chegar lá, deixa eu só te explicar. Ó, qual foi a divergência? A divergência foi aberta pela ministra Tereza, Maria Tereza, que hoje é vice-presidente do STJ. Ela falou o seguinte: olha, o STJ, o rol é taxativo. Cara, e a lógica é uma lógica muito simples. O código tem menos de 4 anos. Se a gente for levar em consideração o julgado de 2018, ele tinha um pouquinho mais de 3 anos e vigência um pouco mais de 2 anos. O legislador falou que só caberia agravo nesses casos. E o entendimento dela é o seguinte: eu não posso criar cabimento quando o legislador não quis. O cabimento é simples. Legislar sobre o processo é de competência do Congresso. Então é ele que tem que legislar. Não cabe ao STJ ampliar o cabimento quando o legislador assim não quis. Aí você vai pensar assim: pô, mas legislador? Tiririca, Alexandre Frota, Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário, Marcos Feliciano. Que tem mais alguma figura aí? Vou comentar. O Cajuru, né? Você vai achar quem vai legislar, quem vai julgar são esses camaradas. Quem não sabe nada, nem escreveu o nome direito, sabe? Porém, senhores, uma lei da amplitude do Código de Processo Civil ou qualquer outra lei de relevância, tenha certeza, não são esses caras que sequer escrevem, eles sequer leem as leis. Para vocês terem uma noção, era na época que eu estava estudando. Então, em 2009, foi formada uma comissão do Senado. O Senado nomeou inúmeros juristas para formar essa comissão, para fazer o quê? O anteprojeto do Código, ou seja, aquela base que deu origem ao Código de Processo Civil. O presidente, à época, era o ministro Luiz Fux, que na época era ministro do STJ, e depois foi nomeado ministro do STF. E vários outros doutrinadores, Eupídio Donizete, Maria Tereza Alvim, e assim, uma gama de doutrinadores, de estudiosos, de juristas de processo civil, que foram lá e deram opinião, falaram: ó, esse é um anteprojeto. Passou no Senado, foi aprovado. Vai para onde? Como vocês estudaram já, vai para a Câmara. Chegou na Câmara, a Câmara também formou uma comissão, com vários juristas, e o presidente era o Fred Diego, talvez um dos maiores, um dos melhores processualistas hoje do Brasil. Aí os caras que entendem do negócio, que estão lá, falam assim: não, ó, o rol tem que ser taxativo. Eu só quis que fosse possível o cabimento do agravo nessas hipóteses. Por quê, senhores? No Código 73 era a mesma coisa. Tinha 3 hipóteses. Inadmissão da apelação, os efeitos que a apelação era recebida, e no caso de possível dano irreparável de separação, urgência. Ou seja, 2 casos não existem mais, que é o recebimento da apelação e o efeito, que não é o juiz mais de primeiro grau que faz isso. Sobrou uma hipótese do Código anterior, que era o perigo de dano, que é a urgência. O juiz disse: eu não quero urgência, eu quero definir as hipóteses que vão ser cabíveis ao agravo. E as hipóteses são essas. Acabou. Entendeu? Essa é a lógica.
Então, observe, nós temos votação muito próxima, nós temos entendimento dos próprios ministros de que deve ser um rol mitigado, mas, por outro lado, temos 5 votos também de 5 ministros que deve ser um rol taxativo. Senhores, qual é a minha impressão? A minha impressão, e vocês vão perceber isso com o tempo, é que o STJ muitas vezes mete o pé pelas mãos. Eles vão além do que eles deveriam fazer, eles interpretam uma lei de uma forma de uma hora, de um outro caso parecido é diferente. Sim, é um samba do crioulo duro. Você não sabe exatamente o que o STJ vai pensar. Senhores, prestem atenção. Qual é o meu entendimento? Se o legislador só quis, naquelas hipóteses, e artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que fala que compete à União legislar sobre processo, quem teria que aumentar ou flexibilizar esse rol? O Congresso. O STJ deveria fazer uma proposta de lei, mandar para o Congresso, se fosse aprovado, faria alteração. Não cabe alterar a lei por jurisprudência, princípio da taxatividade, o que se estabelece. Só são cabíveis os recursos previstos em lei, afastando a possibilidade de criação de recursos por lei municipal, lei estadual, pela doutrina e por quem? Pela jurisprudência. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão criando um cabimento de recurso quando, na verdade, o legislador não criou. Ou seja, está usurpando a competência legislativa. Diego, então quer dizer que você vai defender isso a fé? Não, seu, é só um pensamento. Porque se eu tiver um processo e que tiver uma decisão interlocutória que não tiver previsto no artigo 1015, eu vou recorrer dela? Ou vou alegar o quê? Urgência. Simples. Por que, senhores? Por quê? Porque está ali. Mas a gente tem que aprender a fazer o que? Análises críticas sobre as situações. Beleza? Só para responder a pergunta do doutor. Quando estudamos a apelação, o parágrafo 1º do artigo 1009 fala o seguinte: as questões decididas durante o processo que não forem passíveis de recurso por agravo de instrumento não são acobertadas pela preclusão, podendo ser recorridas, então, em preliminar de apelação ou, eventualmente, contra a razão de apelação. Beleza? Isso é o que está. Então, vamos pensar, doutor, que nós temos 2 decisões em um processo. Uma dessas decisões é prevista no artigo 1015, está lá no rol, olha assistência judiciária. Está no rol 1015, tá? Está no rol, cabe agravo instrumento. Essa decisão é uma decisão que não está no rol 1015. Vamos colocar o exemplo que o juiz defere ou indefere o pedido de produção de provas. Vamos pensar que ele indeferiu. Significa preclusão para esses casos. Se a decisão, o conteúdo da decisão estiver previsto no artigo 1015, você tem um prazo, porque cabe agravo. Como é que eu vou saber? Só olhar o código, senhores. Você olha a decisão, vê o conteúdo, olha o artigo 1015, compara, está ali, cabe agravo. Qual é o prazo para você agravar? Nós vamos dizer que segue 15 dias. Então, proferida a decisão, você terá um prazo de 15 dias para apresentar o agravo. Vamos supor que o juiz indeferiu a assistência judiciária, mas eu sou pobre, não tenho condições de pagar as custas, eu quero assistência judiciária. O juiz fala assim: olha, você não comprovou sua condição de miserabilidade, então eu indefiro o seu pedido. Você tem prazo para recorrer? Cabe recusação? Cabe. 15 dias. Você não apresentou o agravo no prazo de 15 dias, vou dizer o quê? Precluiu. Você não mais vai poder recorrer nessa decisão. Por quê? Porque você tinha a oportunidade de produzir, de interpor o recurso no prazo de 15 dias e deixou passar esse prazo sem praticar o ato. Então, preclusão é a perda da possibilidade, nesse caso, de interpor o recurso contra a decisão. Beleza? Vamos pensar agora em uma outra decisão. A decisão que indefere o pedido existente de produção de provas. Se você olhar o artigo 1015, essa decisão não está prevista no artigo 1015. Bom, não está prevista.
Se ela não está prevista, eu posso recorrer dela por agravo? Não. Não. E aqui eu falo não, senhores, porque a jurisprudência já é pacífica há muitos anos de que contra a decisão que indefere o pedido de provas não cabe agravo. Isso desde o Código 73, tá? Isso já vem há anos. Então, ó, indeferir o pedido de provas. Cabe a recurso? Não cabe. Se não cabe recurso, essa decisão vai ter como precluir? Não tem. Porque se eu não tenho recurso para interpor agora, eu não tenho prazo para colher. Então, o que o Código fala? Que como essa decisão não é acobertada pela preclusão, quando for proferida a sentença, daqui 1, daqui 2, daqui 10, daqui 15 anos, só um minutinho, seu Costa. Você vai fazer o quê? Eventualmente vai apresentar uma apelação. Você perdeu a oportunidade de recorrer à decisão? Não, porque não ocorre a preclusão. Aí você vai combinar ela. Beleza? Mas aí eu sei que sua dúvida é o seguinte, Diego, como eu vou saber se essa decisão que não está prevista no artigo 1015, eu não deveria ter recorrido por meio de agravo, porque entraria na tese da taxatividade mitigada? Sabe qual é a resposta? Eu também não sei. Por quê? Porque sou eu que faço admissibilidade. Na dúvida, por exemplo, o interferimento de prova já é pacífico e não cabe. Se você olhar a jurisprudência dos tribunais, é tranquilo. Então, se você não recorrer, não vai acontecer a preclusão. Apela. Beleza? Mas se você está na dúvida, agrava. Porque se eventualmente o tribunal entender que não cabe recurso de agravo, não vai acontecer a preclusão e você alega aqui. Porém, se ele entender que cabe agravo, você protocolou ele e interpôs ele no prazo. Conseguiu entender? Então você vai ficar na dúvida. Eu interponho recurso ou não interponho? Se você não interpor, você tem o risco de precluir. Se você interpor, o máximo que eu vou falar é que não cabe e que você pode recorrer futuramente. Mas isso vai gerar um custo para você. Tá? Isso é normal. Faça o Cosmo. Fiquei com dúvida aí nos 15 dias. Eu perdi 15 dias. Acabou, morreu. Não tem como você mais recorrer nessa decisão que indeferiu o seu pedido de serviço. Você tem que pagar as custas. Ou você paga as custas, ou o processo é extinto e arquivado. Tá bom? Por quê? Porque você deixou passar o prazo de 15 dias, cabia recurso e você não recorreu. Ou seja, você perdeu a oportunidade de tentar modificar essa decisão. Entendeu? Então, se você deixou passar o prazo e não apresentou o recurso, não tem mais como modificar essa decisão. E se a decisão for de interferir a assistência judiciária, isso tem como consequência que você vai ter que pagar as custas do processo. Só isso que eu saí da sentença. E agora é o advogado que tem que avisar o cliente. E se ele não avisar, perder esse prazo do dia da audiência, como faz? Eu sou do entendedor. Entendi. Ó, toda atividade, ela existe uma responsabilidade. Médica, dentista, empresa, contador, inclusive advocacia. Existem coisas que cabem ao advogado, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Se eu tinha um prazo, vamos supor que essa sentença ou que essa decisão foi desfavorável a você, Cosmo. Eu não te aviso que foi desfavorável, te explico que tem a possibilidade de recurso, que você pode recorrer, isso vai ter um custo, você tem que pagar uma taxa para recorrer, que é o preparo. Se eu deixo de falar isso com você e simplesmente não recorro, houve uma falha? Houve. A mesma coisa, se há uma audiência designada, eu não te informo dessa audiência, você não comparece e eventualmente pode sofrer uma sanção processual por isso. Beleza? Agora, Cosmo, a sentença saiu. Eu te liguei, Cosmo, ó, você perdeu o processo. Cabe recurso. Você quer recorrer? Diego, isso vai me trazer mais algum prejuízo? Eu tenho que pagar as custas. Diego, quanto que custa isso aí? Uns 500, 600 reais. Não quero recorrer. Aí eu deixo passar o prazo, não recorro. Quem foi que me autorizou a não recorrer? Você. Então eu estou baseando a minha atividade no seu querer, que você que é o cliente. E obviamente, eu converso isso de boca, tá?
e-mail, WhatsApp, você grava a ligação. Porque para depois dizer que você não disse, é um disse-me disse, até provar, você toma um processo na cabeça. Senhores, conseguiram entender a questão da taxatividade mitigada? O rol ele continua sendo taxativo. Ele continua sendo taxativo. O que isso quer dizer? Que não serão todas as decisões interlocutórias que serão recorríveis por agravo. Porém, o STJ flexibilizou esse rol em situações em que se demonstre uma urgência, ou seja, não é viável esperar até ser proferida a sentença para só eventualmente apresentar uma apelação para recorrer à decisão, como foi o caso da decisão de competência. Muito embora no artigo 1015 não tenha decisão interlocutória que verse sobre competência, senhores, lembra que eu expliquei para vocês? O juiz incompetente, ele não pode praticar atos judiciais no processo. O juiz, para que ele possa produzir atos judiciais, tem que ser um juiz competente, ou seja, que tem autorização legal para atuar, para aplicar a sua jurisdição naquele caso. Então vamos pensar em um caso, e aconteceu, não sei se vocês tem aquela barragem ali do pequeno, a prefeitura entrou com uma ação contra a Samarco e o processo que estava correndo aqui em Ares, né? A Justiça Estadual e o juiz dando decisões. A Samarco alega incompetência territorial de Ares. Olha, o processo não tem que acontecer em Ares, o processo tem que ir lá para Belo Horizonte, da Justiça Federal ainda. Porque o desastre que aconteceu em imagem do Estado, se aconteceu em imagem do Estado, a competência federal. O juiz daqui rejeitou, foi para o Tribunal de Justiça por meio de recurso, e o juiz e os embargadores falaram que, olha, a Justiça Estadual é incompetente, a competência da Justiça Federal lá é de BH. Ou seja, o processo é inteiro remetido lá para BH, o juiz federal pega o processo e fala assim, olha, eu não vou ratificar nenhuma das decisões proferidas. Ou seja, todas as decisões proferidas naquele processo não serviram de nada. Então, por que eles decidiram que nos casos de competência demande uma urgência para você interpor agravo, mesmo não estando previsto no 915? Porque você vai fazer uma atividade que, se eventualmente reconhecida incompetência e retornar, vai ser uma atividade jogada fora. Então, seria lógico praticar vários atos processuais durante anos, para depois, ao final, somente após a sentença, você fazer o quê? Reconhecer a incompetência, anular a sentença, voltar tudo de novo. Então, por isso, eles autorizaram a reposição de agravo direto, para decidir isso logo, para que o processo não se perca, ou se não se torne inútil, ou se pratique atos processuais inúteis. Autora. Entendeu? Beleza, senhores? Então, hoje, para questões de concurso, para questões de prova, enfim, qual é o entendimento? O rol é taxativo, porém o STJ entende uma mitigação desse rol nos casos em que demande uma urgência. Muito embora ele não tenha definido quais são essas hipóteses de urgência, eu acho que ele muito bem poderia ter feito isso, definiu pelo menos os 2 critérios, mas não definiu e ficou meio que subjetivo, e vai caber a análise caso a caso para saber se demandaria uma urgência ou não no julgamento desse recurso. Tranquilo, senhores? Presta atenção. Não é urgência para terminar o processo logo. É urgência no julgamento do recurso, na análise da decisão. Tranquilos? Foi isso que vocês pesquisaram, senhores? Foi isso que vocês encontraram? Então prestem atenção. Sempre que você pesquisa algo e você vem para a sala de aula com um pouco de conhecimento, fica mais fácil discutir. Fica mais fácil você formar o seu convencimento. Hoje as pessoas estão muito acostumadas a engolir o posicionamento, a visão de uma pessoa, sem ao menos criticar, como se criticasse, questionar algum entendimento, algum posicionamento, em qualquer âmbito que fosse errado. Senhores, juridicamente falando, ou no âmbito jurídico, questionar é necessário. Então eu posso dar o meu entendimento, eu acho que o rol tem que ser taxativo, esse é o meu entendimento.
Você tem que seguir esse entendimento? Não, você segue se você assim fizer a análise crítica, fizer a análise legal e entender dessa forma. Se por outro lado você entender que o rol então seria uma taxatividade mitigada pelos argumentos que o STJ colocou ou por outros argumentos, beleza, também não está errado. Desde que você defenda um posicionamento com base em quê? Em uma análise crítica que você faça, beleza? Processo, direito, é análise crítica e não incluir interpretação do jeito que você acha que vem de cima. Senhores, o STF é competente para determinar a interpretação da Constituição, certo? Certo? Sempre ele vai dar a interpretação correta? Óbvio que não. Óbvio que não. Se a gente for analisar sem entrar no mérito, só para vocês entenderem essa questão de raciocínio. A Constituição Federal, acho que ela é muito clara quando ela diz que só cabe prisão ou a execução da pena após o trânsito em julgado. O STF fala, não, olha só, é muito complicado esse negócio e, na verdade, o legislador constituinte originário lá, ele quis dizer aqui que cabia desde segunda instância. Existem argumentos para isso. Os argumentos são vários, são argumentos válidos, mas muitas vezes esses argumentos são da moral, da ética, do que seria justo, mas legalmente falando, ou constitucionalmente falando, o texto da lei é muito claro, não dá margem para interpretação. Trânsito em julgado só ocorre uma vez no processo. Beleza? Então, eu estou... Ah, não, Diego, ele é de esquerda, ele quer soltar o Lula. Senhor, olha só, eu não estou nem aí. Vocês vão aprender um negócio... Olha só, vocês vão aprender um negócio. Enquanto você fica se matando, defendendo um político, eles estão sendo presos aonde? Em Cobertura, em Copacabana, no Leblon, em São Paulo, no Jardim, 3, 20, 30 milhões de reais de cobertura. Enquanto o pobre está recebendo o Bolsa Família dele lá, porque ele, só com aquilo ele consegue sustentar. Ele perde o tempo dele defendendo bandido. E políticos, senhores, defendam o que é de interesse de vocês. Então, prisão em segunda instância está errado? Se você for analisar tecnicamente, estaria. É algo que se faz justiça, que se dá aplicação à norma? Você vai ficar numa balança. Está errado as prisões? Não. Deixa o pessoal prender. Roubou? Vai ficar na cadeia, cara. Simples. Então, assim, você tem que aprender a questionar sem duvidar, independente da visão da pessoa. O simples fato, por exemplo, eu ter votado no candidato, depois dele ganhar, eu criticar alguns posicionamentos desse candidato, não me faz errado. Por quê? Uma coisa é você votar, e outra coisa é você criticar. Se o cara está fazendo certo, está fazendo errado. Isso é o que acontece no direito também. Há normalmente embates de ideias. Eu vejo um entendimento, eu vejo outro entendimento. Nessa decisão foi a mesma coisa. Nós tivemos 7 ministros com entendimento e 5 ministros com outro entendimento. Ou seja, são decisões diferentes para o mesmo caso e que são debatidas. E no direito acontece muito isso. Então não leve para o lado pessoal as discussões jurídicas, tá? Leve só para o âmbito profissional. Eu vou numa audiência, eu não tenho nada contra o advogado, eu não tenho nada contra outra parte, na verdade eu não estou nem aí. Eu só estou ali fazendo o meu direito. Se eventualmente eu arrumar uma confusão com um promotor, com um advogado da parte contrária, de discussão jurídica, de não concordar com o pedido dele, de impugnar, de questionar, é simplesmente para fazer a informação. A pessoa vai continuar a mesma coisa. Tem gente que vai pelo lado pessoal, não vai querer nem olhar mais na sua cara. Eu não me importo em rir também, mas enfim. Então, senhores, aprendam a questionar, aprendam a não receber tudo que vocês recebem como verdades, comecem a pesquisar, formem o seu próprio convencimento sobre as coisas. Eu tenho meus convencimentos, que você vai estudando, você vai formando, que muitas vezes várias pessoas não concordam, mas é o seu posicionamento. Você pode evoluir, mudar esse pensamento também. É natural. Eu acho que assim, cara, é de uma pequenez muito grande você formar um convencimento e achar que aquilo ali vai ser o resto da vida. As coisas mudam, o entendimento muda, a evolução do direito faz com que você evolua também, modifique o seu entendimento. Anteriormente, você poderia pensar de uma forma, depois você vai estudar melhor, você analisa melhor. Não, mudei. Tal argumento, tal situação me fez mudar o conhecimento.
Isso é plenamente possível. Tranquilos? Então vamos passar agora para o agravo de instrumento. Nós já começamos a falar um pouquinho do rol, mas vamos falar agora dos requisitos. Bom, senhores, o cabimento é bem simples, eu já expliquei para vocês. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que esteja previsto no artigo 1015, ressalvando, obviamente, a possibilidade da mitigação desse rol. Tranquilos? Bom, base legal, senhores. Onde que eu encontro as normas que estabelecem ou que regulamentam o agravo? Do artigo 1015 ao artigo 1020. Tá bom? São apenas 5 artigos que falam do agravo. Do artigo 1015 ao artigo 1020. Anotem aí no tópico base legal. Ok, ó, do artigo 1015 ao artigo 1020 do CPC. Copiaram? Próximo tópico, prazo para interposição e prazo para contrarrazões. Como eu já falei e venho falando, os prazos para interpor recurso como regra geral é de 15 dias, ressalvando os embargos de declaração, que serão apenas 5 dias, tá bom? Então, senhores, agravo de instrumento, você interpõe ele no prazo de 15 dias. Se a parte tem 15 dias para interpor o recurso de agravo de instrumento, a parte contrária terá o prazo também de 15 dias para fazer as contrarrazões. E aí vem mais uma pergunta para vocês, senhores. O que é contrarrazões ou contrarrazão recursal? Você debateu o recurso. Mas vamos melhorar um pouquinho isso aí. Está no caminho, mas dá para melhorar um pouquinho. Vamos lá, é o quê? É você questionar Não, é. Contradizer, ó, razões recursais, é o que vai ser apresentado no agravo. Contra-razões recursais é o que vai ser apresentado, obviamente, nas contra-razões. Então, contra-razão, ela serve para isso, para debater, para impugnar as razões expostas no agravo. Então, tecnicamente, contra-razão recursal é uma resposta ao recurso, ou uma manifestação ao recurso, ou uma impugnação ao recurso. Todo recurso vai ter uma resposta da parte contrária. E essa resposta sempre vai se chamar contra-razões. Você também pode encontrar esse nome como contra-minuta. É a mesma coisa, mas contra-razões eu acho que é melhorzinho para falar. Então, da apelação cabe resposta? Cabe. Contra-razões de apelação. Do agravo de instrumento cabe resposta? Contra-razões de agravo. Dos embargos de declaração cabe respostas? Em tese não, mas excepcionalmente sim. Por quê? Contra-razões de embargo. Cabe resposta no recurso especial? Cabe. Contra-razões de recurso especial. Beleza? O nome é sempre a mesma coisa e no final você acrescenta o nome do recurso que você está contra-razão. Beleza? Então o prazo de 15 dias é tanto para recorrer como para apresentar as contra-razões, que é a resposta do recurso. O mesmo direito, o mesmo tempo que a parte tem para elaborar o seu recurso, a parte contrária também terá para elaborar suas contra-razões. Princípio da isonomia, princípio da paridade de armas. Beleza? Começa assim que é Intimado. Beleza? Se a intimação for pelo diário oficial, no diário oficial. Se a intimação foi por meio de mandado ou por meio de AR, com a juntada do AR ou do mandado no processo. Beleza? Ah, mas o cara recebeu esse mandado hoje e ele só vai ser juntado no processo daqui a 5 dias, da data da juntada. Aí demorou 6 meses para juntar o mandado no processo. Isso não acontece, tá assim? Não. Só exemplificativamente. Ah, e se acontecer? Não acontece. Daqui a 6 meses, o prazo vai começar a contar com a juntada daqui a 6 meses.
Diego, como é que eu sei a data de juntada? Como eu já disse, vocês não sabem. Não sabem. Você tem que olhar o processo. Ninguém vai te ligar. Pô, Diego, ó, tem um processo seu aqui que foi juntado o mandato hoje, hein? Ó, vai sair uma publicação, Diego, ó, foi juntado o mandato hoje. Não vai. Será que não rola? Cara, acho que não. Se você precisar do processo, você acha, né? Então, mas aquele andamento, Tá preocupado? ó, de quem é muito desconfiado das coisas. Não confie no andamento que está no sistema da internet. Porque lá em cima tem assim, não vale como certidão. Então, muito embora possa estar juntado hoje, ele pode ter sido juntado 10 dias atrás do processo, o estagiário esqueceu de lançar, só vai lançar 10 dias depois, ou seja, você perdeu 10 dias do prazo. Então, você cabe você e olhar todos os dias do processo até juntar o mandado com o AE. Bem, senhores, como é que você sabe a data da juntada? Vai ter uma certidão. Certifique do fé que juntei o mandado ou AE dos autos nessa data. Vai colocar a data, vai ter assinatura. Esse é o comprovante de juntada. Para quê? Embarque de declaração? Como regra, não. Mas excepcionalmente sim, quando ele tiver a possibilidade de ter efeito infringente. Mas aí no próximo aula, depois da prova, eu explico, tá? Fica confuso depois. Vamos lá, senhores, ó. Prazo de 15 dias. A esse prazo também serão aplicáveis aquelas hipóteses de prazo em dobro. Se quem for interpor o recurso de agravo for o Ministério Público, ele tem prazo em dobro. Então 15 vai dobrar para 30. Se for a Fazenda Pública, vai dobrar de 15 para 30. A mesma coisa com a Defensoria Pública e a mesma coisa com o litisconsórcio, com advogados diferentes e escritórios distintos. Tranquilo, senhores? Senhores, então vamos lá, hein? Ó, prazo de 15 dias, lembrando que serão aplicadas as hipóteses de prazo em dúvida. Anotem aí. Obrigado. Ok. O agravo de instrumento. O agravo de instrumento. O agravo de instrumento. O agravo de instrumento deverá ser interposto, e também contrarrazoado, no prazo de 15 dias. No prazo de 15 dias. Abre parênteses. Abre parênteses. Artigo 1003. Artigo 1003. Artigo 1003. Caput e parágrafo 5º. 1003, caput e parágrafo 5º. E parágrafo 5º. Fecha parênteses. Ponto. Beleza? Senhores, aqui nessa observação de 6 linhas, o que você vai copiar são essas hipóteses aqui de prazo em dúvida, tá? Eu não vou digitar, já está editado, é só copiar. Só o prazo em dobro, professor? Só prazo em dúvida.
desenvolvi isso aqui ainda não, tá? Só para depois eu explicar, depois eu falo para vocês copiarem aqui lá no seu caderno de vocês. Senhores, eu vou explicar para vocês agora, vamos dizer assim, a diferença básica entre o agravo e a apelação ou os demais recursos. Vamos lá? Na última aula, quando nós vimos a apelação, eu falei que a apelação ela é interposta em juízo de primeiro grau, ela é juntada no processo logo após a sentença e depois das contrarrazões, o processo inteiro é remetido ao Tribunal de Justiça. Foi isso? Senhores, por que isso acontece com a apelação, com o recurso especial, com o recurso extraordinário? Porque o processo está finalizado naquele órgão jurisdicional. O processo já se esgotou naquele órgão jurisdicional. Então, não tem mais o que fazer. Então, você pode remeter todo o processo ao tribunal, ou ao STJ, ou ao STF. Porém, senhores, em se tratando de agravo de instrumento, em que você vai interpor ele contra decisão interlocutória, ou seja, o processo ainda está correndo, o processo ainda está tramitando. Se você interpor, por exemplo, o agravo aqui, e remetesse todo o processo para o tribunal para julgar o agravo, senhores, o processo ia durar 3 vezes mais, se não 10 vezes mais. Por quê? Toda vez que tivesse uma decisão interlocutória que fosse passível de agravo instrumento, agravo, manda para o tribunal, julga, volta. Anda mais um pouquinho, decisão acaba agravo. Tribunal, julga e volta. E ficaria isso eternamente. Ficaria igual o processo mais antigo que foi julgado. 136 anos de tramitação do processo. É um processo que foi ingressado pela família imperial, questionando a propriedade do Palácio Guanabara do Rio de Janeiro. 136 anos passados. Mas, Foi? Aí foi julgado até o pelo STJ. O STJ entendeu que após a proclamação da República, o patrimônio se tornou da República e não mais da família imperial. Ou seja, para nada. Tem. Você acompanhar a família imperial, tem o príncipe lá. O Luiz Felipe. Luiz Felipe. Tem. Só que hoje no Brasil não tem relevância mais, porque não há uma monarquia. Então, mas existe a família Orleans e Bragança que existe. Aí a gente estuda, só um parênteses. Dia passado eu estava passando, estava viajando com minha esposa, aí bateu a bandeira do Brasil, certo? A gente é enganado, a gente é criança, né? Eles falam que o verde representa as matas, que o amarelo representa o ouro, que o azul representa o céu. Cara, é mentira. Se você pegar a bandeira da época do Império, verde é a cor da família Bragança, se eu não me engano, e aí amarelo é a cor da família Orleans. E juntado no meio, onde tem a bola azul, tinha o brasão da família imperial. Ou seja, você é enganado no resto da vida e você não sabia disso. Vamos lá, senhores. Até o Saci ia copiar. Oi? Até o Saci ia copiar. Cuidado com o currículo. Todo mundo tinha medo do currículo, né, pequeno, né? Vamos lá, senhores. Vamos lá. Qual é a grande diferença, então? Vamos lá? Vamos lá. O processo que tem a decisão interlocutória, que você vai recorrer por meio de um agravo de instrumento, ele vai continuar em primeiro grau. Vamos supor que o juiz aqui de Linhares proferiu uma decisão interlocutória, que é passível de agravo de instrumento. Você quer recorrer. Como que você faz? O processo ele não vai sair
do primeiro grau. Ele vai continuar em Linhares. O seu recurso é que vai ser direcionado ao tribunal. Ou seja, o seu processo vai continuar tramitando normalmente, com a citação do réu, com a audiência de conciliação e mediação, com a abertura de prazo para a resposta do réu, contestação, reconvenção, normal. E enquanto isso, lá no segundo grau, estará o quê? O seu agravo para julgar. Ou seja, a interposição do agravo não vai interromper o trâmite processual. O processo vai continuar em primeiro grau normalmente e daqui ele não sai. É o seu recurso que será direcionado ao segundo grau. Aí vem a pergunta: como que o tribunal vai julgar o seu agravo, o seu recurso, se o processo está em primeiro grau? Como eles vão saber se suas razões recursais estão corretas ou estão erradas com base no processo, se o processo está em primeiro grau? E é aí que vem o fundo do gato. Vamos lá, ó. Nós vamos ver os requisitos específicos, tá? Vai ter tudo isso falando. De resumo vai ter. Mas você vai ter que informar o tribunal e juntar com o seu agravo de instrumento cópias que o código exige como obrigatórias. Lembra que eu expliquei que um dos requisitos para admitir o recurso é a regularidade formal? Então, a regularidade formal principal do agravo, além dos requisitos para a elaboração da petição, é a juntada de cópias obrigatórias. Você, como agravante, ou seja, aquele que vai interpor o agravo, vai tirar cópias do processo de primeiro grau, vai juntar com o agravo, vou chegar lá, cópias do processo de primeiro grau, que com essas cópias o desembargador, o tribunal vai conseguir julgar o seu recurso? Vai. Com isso, vai paralisar o trâmite processual em primeiro grau? Não. Então, essa forma instrumental de recurso, e por isso se chama agravo de instrumento, que você forma um instrumento recursal com peças do recurso, vai possibilitar que o processo continue sua tramitação normalmente em primeiro grau e que o seu agravo seja julgado lá do tribunal sem um interferir no outro. Quando eles decidirem um agravo, eles informam ao juiz de primeiro grau para dizer se eles modificaram ou não essa decisão, se eles anularam ou não essa decisão. É simples, beleza? Senhores, as cópias são obrigatórias dos processos físicos, tá bom? Com o passar, nosso tribunal ainda é um pouco lento, mas os outros tribunais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, os processos são eletrônicos. Então, senhores, por que eu preciso juntar cópias? Porque eu não tenho como pegar o processo de primeiro grau e mandar ele para o tribunal sem sair de Linhares, concorda comigo? Só que o processo eletrônico, senhores, a sistemática é diferente. Você pode acessar esse processo de qualquer local. O processo está aqui em Linhares, pode ter 50 pessoas acessando o mesmo processo e um camarada lá no Japão falando: vou acessar esse processo. Ele vai conseguir acessar? Vai. Então, quando o agravo de instrumento for interposto em processo eletrônico, você não precisa dessas cópias. Por quê? O próprio sistema vai gerar um link. Olha, esse agravo de instrumento, ele tem como origem esse processo. Vai dar o linkzinho. O desembargador vai clicar, vai abrir uma aba com todo o processo de primeiro grau. Precisa juntar cópia? Você tem acesso à integralidade do processo? Não. Mas enquanto os processos forem físicos, cópias do processo de primeiro grau. Tranquilos até aqui? Eu vou dizer lá quais são essas cópias, tá bom? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Eu vou fazer a chamada, faltam alguns minutinhos. Depois do intervalo, eu explico quais são os requisitos da petição, quais são as cópias obrigatórias, cópias facultativas e finalizo os demais requisitos, tá bom? Você lembra, Nail, quando você era no ensino fundamental, quando o professor chamava?
Tem que ter. Nós vamos ver que essa petição escrita tem que conter os mesmos requisitos, serão os mesmos requisitos lá da apelação. Indicação do nome e qualificação das partes. A exposição do fato e do direito. Além da exposição do fato e do direito, você precisa apresentar as razões para a reforma ou as razões para a invalidade do ato. Além disso, senhores, assim como a apelação precisa de pedido de nova decisão, e a única diferença que tem da apelação, senhores, que no agravo vai precisar indicar o nome e o endereço completo dos advogados, tá bom? É a única diferença para a elaboração da petição que vai ter da apelação. Nome e qualificação das partes, exposição do fato do direito, razões para reforma ou invalidade, pedido de nova decisão e o nome e endereço completo dos advogados. Bom, senhores, esses requisitos são os requisitos para a petição. Você vai elaborar o agravo, esses requisitos são os requisitos da petição de agravo. Porém, além desses requisitos formais, se o processo for físico, nós precisamos também juntar as cópias obrigatórias. Precisamos inventar a roda? Não, senhores. O próprio código vai dizer para você quais são as cópias obrigatórias. É só você olhar no artigo 1017, inciso 1. Lá no artigo 1017, inciso 1, terão todas as cópias que são obrigatórias. Eu acho que obrigatórias independe de explicação. Se é obrigatória, você precisa juntar essas peças. Se você não juntar essas cópias, o seu recurso não vai preencher a regularidade formal, e a regularidade formal, por ser um requisito de admissibilidade, vai impedir o conhecimento do seu recurso. Tranquilos? E quais são essas cópias, senhores? Abram o código de vocês aí. Aí não vai ser admitido, né? Isso, não admissão é não conhecimento, que é requisito de admissibilidade. Bom, se você olhar o artigo 1017, inciso 1, você vai ver que a primeira peça obrigatória é a petição inicial. Em segundo, cópia da contestação. Terceiro, cópia da petição que ensejou a decisão agravada. Cópia do comprovante de intimação. Tem mais algum, senhores? Procuração dos advogados constituídos no processo, tanto do agravante
como do agravado. A pessoa aí já tem que pagar alguma coisa, não, né? Vou chegar lá, Lara, mas já adianto para você que nesse mundo nada é de graça. Principalmente no setor público. Oi? Como? Tem mais alguma petição, mais alguma peça obrigatória que eu não coloquei, senhores? Confirem para mim. Não? Tá certinho? Então, senhores, ó, no seu agravo, se é admitido, ele precisa cumprir os requisitos, a regularidade formal da petição escrita. Você deve juntar as cópias obrigatórias para os processos físicos, mas também é possibilitado que você junte qualquer outra cópia do processo que você entender necessária ao julgamento do agravo. Está lá no artigo 1017, inciso 3, ou seja, são as cópias facultativas. E se são facultativas, você junta quais você quiser e se você quiser. Beleza? Beleza, senhores? Lembrando que a obrigatoriedade das cópias ou a sua facultativa são para processos físicos, tá? Se o processo for eletrônico, é dispensado essas cópias. Então, senhores, esses requisitos da regularidade formal, vocês copiam aqui, ó. Quando vocês terminarem, coloquem uma atenção que eu vou explicar um outro requisito muito importante também. Essa observação. Oi? Observação. Não, ó, você vai copiar, ó, regularidade formal, petição escrita, cópia obrigatória, cópia facultativa. Entendeu, doutora? Nossa, eu tô tirando nem de Oi? Não, não chegaram. Agora dá? Não, foi muito escuro aqui. Minha lâmpada apagou. Olá, você falou que são muitos requisitos, são mesmo. Mas é muito simples, está tudo no código, você não precisa inventar. É fazer um checklist. Terminou o agravo, pega o código e olha se você cumpriu tudo. Verifica se você está juntando cópia da petição inicial, cópia da contestação, se preencheu. Isso é muito simples, é só você fazer um checklist. Tem volta a cada agravo? Não, só para o agravo. Só para o agravo, por quê? Porque ele vai ser interposto diretamente no tribunal enquanto o processo está em outro lugar. Em todos os outros recursos, o processo vai estar junto com o recurso. Pode falar, doutor. No caso da obrigatoriedade de transporte, se não tiver contestação aí, É só você informar que ainda não foi apresentada. Ou você coloca não foi apresentada ou não aplicável. Que aí eles vão entender que você sabe que tinha que juntar, mas não tem. Então, tem como também criar. Tribunal. TJ ou TRE? Próximo. Tem mais duas histórias. Ah, senhor, fica no. Ali. Aí ele falou, quando é mais fácil juntar a cópia integral do processo de juntar, eu concordo com você desde que o processo seja pequeno. Se o processo tiver talvez até umas 150, 200 páginas, é viável, você junta cópia frente e verso, você reduz pela metade. Agora, se você pegar um processo que tem 5, 6, 7 volumes, aí você vai juntar só o que é obrigatório que você entende necessário. Se for eletrônico, ele vai ter acesso à integralidade. É só clicar no link para o processo todo.
decisão interlocutória continua, por exemplo, com agravo lá, né? O processo continua. Professor, Calma. Quando sai a resposta do agravo, não interfere no andamento? Não, só vai mudar ou atuar essa decisão. Só essa decisão. Beleza? Eventualmente, se for declarada a nulidade do ato e esse ato tenha contaminado os subsequentes, eles serão todos anulados, tá? Mas aí não tem muito caso, mas normalmente só modifica a decisão Na que foi. verdade, a decisão interlocutória já está naquele stop, são coisas praticamente que não interferem no resto Isso. do processo. Aham. Fala, Renata. Tá conseguindo já. Você não tá perguntando pra mim, não. Porque eu tô chegando caramba. Procuração de advogado. Outro que entenda necessário. Qualquer outro que entender necessário. Qualquer lugar que você entrar, qualquer hora, eu vou te mandar de vídeo. Você vai dormir que horas? Quando eu dou aula, normalmente, em casa, 10 horas, até jantar, hoje, 11 horas, 11h30. Nossa, dia normal, eu em casa. Eu dia em casa lá, uma coisa de 8 horas, 9 horas. Professor, você consegue dormir mais cedo que eu ainda, tá? Eu vou dormir 9h30. Vou dormir 9h30. Quando eu tô muito cansada, quando eu vou malhar, eu chego muito cansada. Eu preciso de Você não consegue estudar à noite, não? Ô, estudar à noite? Não, eu consigo de noite, mas é porque não consigo, não, cada vez. quando eu não tenho igual essa semana de prova, eu tô estudando, eu tô indo dormir mais tarde. Mas quando acaba as provas, eu vou dormir 9h30. Quanto só meu hoje? Nossa, nem me fala. E ela tá pensando que ela foi, voltou, 2 dias, ela voltou para trabalhar. No final de semana, quando eu não saio, eu vou dormir 9h30, sabe que eu só acordo outro dia 10 horas. Tanto que eu durmo. Colocar você sentada e você. Então, Sério. É que eu perdi um bicho Depois foi a idade ideal para essa Quando eu acordo antes que o despertador coloque, tipo, 6 horas, eu tô fazendo 6h30. Eu tô tipo, nossa, aí eu vou dormir das 6h30, eu tipo. Tá bom, pessoal. Já é. Senhores, um outro requisito muito importante também do agravo, que você tem que se apegar muito a esse requisito, porque
Porque se você esquecer de fazer o que eu vou explicar para vocês agora, não adianta nada. Você pode ter feito o recurso mais bem escrito de toda a sua vida. Pontes de Miranda, vai ficar no alegre que você fez um agravo bonito, juntou todas as cópias, juntou as cópias facultativas, coisa maravilhosa, está lindo o seu recurso. Se você não fizer o que eu disser agora, não vai adiantar de nada. Lembra que eu expliquei para vocês que você tem que protocolar o seu recurso lá do segundo grau? O pessoal de primeiro grau então não vai saber disso, mas você vai ter que informar. Então, quando você protocolar o seu agravo lá no tribunal, você tem um prazo para informar em primeiro grau que você interpôs esse recurso. Nessa informação, você tem que juntar cópia da petição de agravo, não dos documentos, porque os documentos já estão no processo. Você tem que juntar cópia da petição de agravo, cópia do comprovante de protocolo do agravo e a lista dos documentos que você está juntando no agravo. Qual é o prazo para você fazer isso, senhores? Em primeiro grau, ó, protocolou no tribunal. Você tem que informar aqui em linhares que você interpôs. Qual é o prazo que você tem para informar? Quanto? 3 dias, senhores. 3 dias? Senhores, vamos lá. Prestem atenção. Protocolou hoje, você tem até 3 dias para informar, juntando cópia da petição do agravo, cópia do protocolo do agravo e a lista de documentos que você juntou com o agravo. Só isso. Protocolo do agravo. Beleza? Senhores, se vocês não fizerem essa informação, acabou. Acabou para vocês. Tá? É aquele dia que você vai ver que você não juntou, que você vai voltar para casa com aquela dor no coração, vai deitar em posição fetal, vai ficar a noite inteira pensando, por que eu não protocolei? Por que eu não protocolei? Eu estava conversando na hora da aula, não lembrava disso, não lembrava disso. Vai ficar a noite inteira pensando nisso. Tá bom? Petição, protocolo, Petição de agravo. Tem? 3 dias. O que você precisa peticionar aqui em linhagem no caso do processo? Uma petição diz assim, juiz, tem aquela decisão lá? Não gostei dela. Interpus agravo. A cópia está anexa, o comprovante também, os documentos que eu juntei são isso. Só isso. Vou juntar isso aqui. Porque se você não informar lá, acabou. Senhores, quando eu falo isso, é um requisito formal. Você tem que juntar. Aí você está inventando isso. Juntou. Artigo 1018 do Código. Abra alguém aí, por favor, e leia. Em voz alta. Leia, cara. Você está no celular, tem um artigo aí, dá uma lida. Senhores, o passarinho vai ler. O agravante é gerado e iria juntar aos autos do processo. Vamos lá, ó. Calma, doutor. Todo mundo em silêncio. O doutor vai ler um pouquinho mais alto agora. O agravante será ajuntado aos processos, ajuntado aos autos do processo, de cópia de petição do agravo, do instrumento, o comprovante da sua interposição e da relação dos documentos que instruiu o recurso. Vê agora o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Não ser eletrônico os autos, o agravante tomará a providência prevista no CAP no prazo de 3 dias, apontada na interposição do agravo do instrumento. Os cumprimentos da exigência que trata o parágrafo 2º, eis o artigo, provado pelo agravado,
Importa a inadmissibilidade do agravo exclusivo. Importa inadmissibilidade do agravo de instrumento, ou seja, ele não será conhecido, ele não vai passar daquela fase de admissibilidade se faltar essa informação de agravo. Entendeu? Senhores, se você quiser aprender nada de agravo, nada, aprendam duas coisas. 15 dias para interpor o agravo e depois você interpor, você tem 3 dias para informar que ele foi interposto. Não precisa aprender mais nada. Se você fizer isso, quando admitido, seu recurso vai ser. Beleza? Lembra-se, é só acertar os requisitos. Sim. Senhores, prestem atenção. Esses são requisitos formais, é a regularidade formal, são os requisitos que a lei exige para a admissibilidade do seu recurso. Você vai estudar isso, professor? Vou, só um minuto. Presta atenção. O que precisa ter? Petição escrita com esses requisitos, cópias obrigatórias, essas cópias facultativas, quaisquer outras cópias. Além disso, tem que ocorrer a informação da interposição do agravo. Esses são os 4 requisitos formais para a elaboração e interposição do seu agravo. O que você precisa juntar? Eu vou digitar, mas é cópia da petição do agravo, essa cópia aqui, ó, que você fez, petição, cópia do comprovante de protocolo. Não sei se vocês têm essa prática, mas toda vez que você leva um protocolo, você faz o protocolo, você leva o original, que vai ficar, e uma folhinha que é a cópia, que eles vão colar, ou vão fazer aquela tapeazinha no original que vai ficar e no que vai ficar com você. Então aquilo ali é o comprovante que você interpôs, que você protocolou naquela data. Beleza? Esse comprovante e a lista dos documentos que você juntou. Beleza? Então, senhores, alguma dúvida até aqui? Fala, doutora. A decisão de sair do grau tem que protocolar a decisão, né? Não, é o próprio tribunal que vai informar a decisão. Eles mandam por uma loja e informam aqui em primeiro grau. Mas se você quiser adiantar, porque isso demora, você pega a cópia e junta aqui, sabe, só tem essa decisão. Mas normalmente eles esperam a informação do próprio tribunal. Senhores, vou digitar aqui, ó, atenção. Coloca assim, caberá ao agravante ainda, informar ao juízo a COP, caberá ao agravante ainda informar ao juízo a COP, juízo a COP, a interposição do agravo, caberá ao agravante informar ao juízo a COP a interposição do agravo, vírgula, no prazo de 3 dias, a contar da interposição do agravo. Vírgula, devendo juntar com essa petição, dois pontos, devendo juntar com essa petição, dois pontos, cópia da petição do agravo, cópia da petição do agravo, ponto e vírgula, o comprovante de protocolo do agravo, a cópia do
comprovante do agravo, comprovante de protocolo do agravo, comprovante de protocolo do agravo, ponto e vírgula, a relação de documentos, juntados com o agravo. A relação de documentos juntados com o agravo. Abre parênteses, artigo 1018, caput, artigo 1018, caput, parágrafos 2º e 3º. Artigo 1018, caput, parágrafo 2º e 3º. Próximo tópico aí, senhores. Interposição e julgamento. Diga aí. No parágrafo 2º, está falando se não for eletrônico. Se for eletrônico, é porque é Não vou informar, não. Mas se for eu vou informar do mesmo jeito. Mas fala que se o processo não for eletrônico, se for eletrônico não precisaria, tá? Mas eu informaria de qualquer jeito, aplicaria a regra. Eu acho que você peca pelo excesso, mas aí não tem como ninguém falar nada. Mas para a questão de concurso, por exemplo, se falar, olha, o processo é eletrônico, eu preciso informar? Não preciso informar, porque pode falar não. Beleza? Até aí, senhores, posso continuar? Senhores, lembra que na última aula eu expliquei para vocês a diferença entre juízo ad quo e juízo ad quem? Sim. E aí? Fale novamente porque eu esqueci o que é. Acordo preferiu a sentença. Juízo a qual juiz tem proferido a decisão de quem? Não vem alguém É, verdade. Ele tá sem palavras. Senhores, ó, juízo ad quo é aquele juiz que proferiu a decisão Recorrida, viu? Apareceu. Quem é o juiz ou órgão que irá julgar o recurso. Tranquilos? Beleza? Senhores, aqui qual foi o órgão que proferiu a decisão? Qual é então o órgão ad quo? Aqui é o primeiro grau. Quem é o órgão de quem? Segundo grau. Pode ser o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, tá bom? Ó, TJ ou TRE. Pergunto a vocês, perante qual órgão você irá interpor o agravo e qual será o órgão que irá julgar o agravo? Vamos lá, senhores, ó, vamos ver o esqueminha daqui, ó. Onde que eu vou protocolar onde que eu vou interpor o meu agravo? Segundo grau. O segundo grau é o órgão que vai julgar o recurso? Então é o órgão.
Tá, é o órgão que vai julgar o recurso, certo? Se ele é o órgão que vai julgar o recurso, então você deve interpor o seu agravo perante o órgão ad quem. Bom, é a única hipótese que você vai interpor o seu recurso perante o órgão que irá julgá-lo. Nos demais casos, normalmente, você interpõe ele perante o órgão a qual, o juízo a qual. Mas nesse caso, pelo que eu já expliquei para vocês, a interposição será perante o órgão ad quem. A mesma coisa, o julgamento estará perante o Tribunal de Justiça, os 27 dos estados, Distrito Federal, ou os 5 regionais. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta regiões. Beleza? Tranquilos até aqui? Coloquem aí. Se você copiar aqui para baixo, só colocar no bloco, senão eu esqueci de falar dele. Coloque aí. O agravo de instrumento. O agravo de instrumento. O agravo de instrumento será interposto. Será interposto. O agravo de instrumento será interposto perante o órgão ad quem? Perante o órgão ad quem? Perante o órgão ad quem? Abre parênteses. Abre parênteses. Responsável pelo seu julgamento. Responsável pelo seu julgamento. Responsável pelo seu julgamento. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Que será, vírgula, fecha parênteses, vírgula, que será, vírgula, que será o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional Federal, ou o Tribunal Regional Federal. Abre parênteses, artigo 1016, caput. Artigo 1016, caput. Fecha parênteses. Artigo 1016, caput. Senhores, prestem atenção aqui. Nosso estado é um estado pequeno. Vocês concordam comigo? Aí, se você morar em Pedro Canário, você chegar na capital, você vai gastar aí em torno, talvez, umas 4 horas. É longe, mas não é aquela coisa extraordinária. E partir para estados maiores, como Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Pará, existem comarcas que ficam a mais de 1.000, 1.500, 2.000 quilômetros da capital. Como faria então esse advogado que deveria sair da sua comarca e ir até a capital para protocolar o agravo? Porque na apelação, como nós vimos, você protocola onde? Na própria comarca, e é o fórum que vai mandar o processo lá para o tribunal. Então, se ficar 3.000 quilômetros, não tem problema nenhum. Beleza? E como a gente vai fazer no agravo, que ele deve ser interposto direto no tribunal? Então, cabe ao advogado, ao defensor público, ao Ministério Público, interpor esse agravo onde? Direto no tribunal. E em razão dessa distância, o Código prevê algumas possibilidades de protocolo. Isso não é interposição, isso é protocolo. O normal, pelo que nós já vimos, é um protocolo direto no tribunal. Eu posso ir até o tribunal e protocolar? Perfeitamente. Posso sair de Linhares com agravo, ir até o tribunal, para quem não sabe, fica ali perto de Shopping Vitória, protocolar e voltar embora. Passa no shopping, compra alguma coisa, compra o seu cliente e volta. Beleza? Ah, pô, você está se deslocando para ir lá. Eu tenho que pagar, você dá o que você quer. Senhores, mas vamos supor
Vamos supor que o seu cliente não quer pagar para você ir. E aí, como é que você faz? Então, esse cliente não tem dinheiro para pagar para você ir. Você não tem mais nada a fazer. Para mim, vou gastar dinheiro, meu tempo, ainda até vitória para poder protocolar. Então, o código para o agravo possibilita umas outras situações. A outra situação, que é bem utilizada, é fazer o protocolo pelo correio, ou o que a gente chama de protocolo postal com AR. Eu posso protocolar aqui no correio que a data de protocolo vai valer a data da postagem e o correio vai mudar. Barato? Eu acho. R$ 37,74 centavos. Beleza? Até aqui? Posso fazer o protocolo? Posso fazer o protocolo direto no tribunal? Posso fazer o protocolo postal pelo correio? Posso fazer... Senhores, talvez o pessoal mais novo aí, mas eu acho que todo mundo sabe. Antigamente existia um negócio que hoje praticamente... O que você falou? Tá bom, correio. Vocês são mais novos antigamente, eu vejo um pouco correio. Senhores, ó, na minha época de estágio, eu usava, que hoje já não existe mais. Aqui não. Renata da ideia. Pode colocar na... Vamos lá. Mas antigamente você queria mandar um documento para um lugar, para o outro, não tinha internet, você andava com um negócio chamado fax. Praticamente, dificilmente você encontra hoje o seu telefone que tem a fax, dificilmente você encontra, mas ainda existe. E é possível você fazer o protocolo por fax? Você tinha um fax no escritório, você liga lá para a Vitória do Tribunal, me manda um sinal de fax aí, eles davam um sinal, você colocava as folhinhas. Aí às vezes seu agravo tinha 50 páginas, aí você colocava na metade e travava, tinha que ligar de novo, uma confusão. Mas é possível, por quê? Você precisava se deslocar, você protocolo, faz pelo fax, esse fax aqui, sai lá. Porém, para quem já viu o fax, uma folhinha paga, não serve para nada. Depois você tem que juntar de qualquer forma o original lá. Então, não tem muita eficácia hoje, mas é previsto. Como certo é facinho, tá? É podendo dar 80 não É porque o povo vai aguentar levantar o processo. Vai não. Eu só pensei alto e repetiram. Mas essa postagem, o correio só é válida para essas colaborações do tribunal aberto, quando a gente recebe. Na verdade, não só para o agravo, qualquer recurso você pode fazer o protocolo postal. Você tem que protocolar uma apelação na comarca em São Mateus. Você não quer ir lá, você protocola pelo correio, o correio vai valer a data de hoje como protocolo, eles vão entregar lá e vão juntar no processo. É bem utilizado, tá? Senhores, a última forma é como eles praticamente transformaram os protocolos, tá? Das comarcas de um protocolo integrado com o protocolo tribunal, e você pode protocolar o seu agravo, não é interposição no fórum. Você vai utilizar o protocolo do fórum para apresentar o seu agravo. O protocolo vai remeter o seu processo, o seu agravo para onde? Para o tribunal. Então você pode escolher protocolar, não é interpor. Interpor sempre vai ser no tribunal. Aqui você está só utilizando um protocolo, que é de um órgão só do tribunal, vai protocolar aqui em área, eles vão remeter para a vitória, tá bom? Só para não perder o prazo, né, professor? Isso aí. Só, senhores, que tem assim,
Como eu disse para vocês, nada desse mundo é de quê? De graça. Bom, se você tiver que ir ao tribunal, você vai gastar combustível, vai gastar tempo se você morar numa comarca que não seja capital. Se for pelo correio, você vai gastar o custo do correio. Se for fax, vai ter o custo da ligação, e depois você terá que juntar o original. Ou pelo correio, ou direto ao tribunal. Isso aí não adianta de nada. E na comarca tem custo? Quem é que vai remeter? É o tribunal. O tribunal faz uma coisa de graça? Não. Você vai gerar a guia de preparo, que é o próximo tópico, vai ter um campo A. Você vai protocolar o seu recurso aonde? No tribunal, que aí serviria pelo correio, no tribunal, ou na comarca. Se você escolher na comarca, você quiser protocolar aqui para eles remeterem, eles cobram R$100 a mais. R$100 a mais. E demora mais para chegar também, tá? Normalmente eles mandam na quinta, acho que essa quinta-feira. Então, se eu estou fazendo na segunda, ele vai aguardar até quinta-feira, para só então remeter para o tribunal, para chegar lá fazer a distribuição. Se eu mando. Se for correio, como é SEDEX, eles têm até 2 dias úteis para entregar. Mas como é capital, já ocorreu o caso do protocolar e chegar no dia seguinte. Então é muito mais rápido e muito mais barato, tá bom? Só você fazer o protocolo postal. E o que acontece com o protocolo postal? Independe do peso, é o valor de um convênio do tribunal e correio, e tem um protocolo postal. Eu mando um outro envelope dentro, destinado ao meu escritório. Quando chegar lá em Vitória, o tribunal, eles vão protocolar. Tem aquela cópiazinha? Eles também vão protocolar ela, vão colocar dentro do envelope lá atrás e vão devolver para mim. Então eu vou ter minha cópia de volta. Tia, como é que eu faço para comprovar que eu protocolei no correio? Você leva uma segunda cópia, porque o correio também vai protocolar, vai carimbar todas as vias. O servidor vai assinar, vai carimbar e vai colocar a data e o horário que foi feito o protocolo que você apresentou lá no correio. Beleza? E qual desses dois vai valer? A data do correio, tá bom? Você só pode devolvendo o que foi protocolado lá para você saber o dia que foi protocolado. Então foi no dia que eu fui lá e deixei. Do correio. Vamos supor que hoje é meu último dia. Eu tenho 15 dias, não tem? Hoje eu estou no meu 15º dia do prazo. Se eu protocolar amanhã, e tem festivo. Eu não quero ir Vitória, eu vou até no correio. Protocolei no correio. É tempestivo? É. Porque a data que vai contar para a aferição da tempestividade é a data da postagem. Não importa se acontecer uma greve, alguma coisa. Se acontecer uma greve, chegar 3 meses depois, a data de hoje está valendo. Por isso que. Aí você vai ter que entrar depois. Nunca aconteceu, vai dar um problema. Você pode entrar com ação indenizatória contra o correio, enfim. Mas lembre-se, você tem que levar o original e 2 cópias. Uma fica a cópia com você quando você entrega no correio, a segunda cópia vai até o tribunal e depois ela volta pela postagem para você, beleza? Faltou? E se você fizer isso pelo correio, esse prazo de 2 dias começa por quando? Quando voltar a sua cópia? Não, o prazo tem que apresentar. Vamos supor que o meu prazo começou a contar 15 dias atrás. E hoje é meu último dia. Eu apresentei no correio hoje. Acabou, tem festivo. Dos 3 dias. Então, de 15, 3 dias. 3 dias hoje. Se eu fui no correio e protocolei hoje, começa a contar hoje. Normalmente eu faço, eu já faço a petição, levo para o correio, a petição de informação, protocolo postal. Aí eu pego a cópia que o correio protocolou, grampio nessa petição e já passo direto para fora. Que aí já não. Professor, você falou no preparo R$100 a mais. Quando você faz agravo, você tem que recolher custas de novo do processo? Nada, é? De graça. Mas em cima daquele valor total de novo? Calma, é diferente. Vamos lá. Vamos lá, então vamos passar então já para o preparo. Copiei depois as hipóteses. Preparo. O que é preparo, senhores? Preparo ou são as custas recursais mais o posto de remessa e retorno. Isso é tranquilo para vocês. Beleza? Senhores, pergunta. Precisa recolher preparo para você interpor agravo? Precisa. Tá? Normalmente, as custas recursais do preparo, ele não tem o mesmo valor do percentual lá no protocolo da petição inicial, de 1,5%.
Normalmente, pelo tempo que eu faço, vai gerar em torno aí, ó, de hoje, atual, pode gerar em torno aí de 490, 500 até 700 reais. Vai ficar nessa faixa aí. Normalmente os agravos, eu fiz nesses últimos tempos, acho que uns 4 agravos. Eu tô colocando essa semana também, terminei. Ah, vai dar aí uns 590 reais. Aí, claro, é o cliente que paga. Lá está preocupado em ter que pagar esse. Não, eu tenho que pagar esse monte de custo aí, ó, fica pobre. Você corta o seu cliente no seu honorário. Tudo que decorrer do processo é responsabilidade do seu cliente, o processo não é seu. Você não é réu do processo, você não é autor do processo, é o seu cliente. Então todos os custos do processo é dele. Você está recebendo seus honorários para você atuar e fazer sua parte. Ah, Dimas, eu vou acordar com o meu cliente para ele fechar comigo que eu vou ser responsável por pagar as custas do processo. Está se ferrado. Aí é problema. Bom, não faça isso. Custa sempre do seu cliente. O que pode acontecer, e já aconteceu no escritório, o cliente demora a pagar, você está no último dia do prazo. O que a gente faz? A gente paga para não correr o risco, depois a gente cobra dele, ó, filho, devolve o dinheiro. Eu não perdi prazo, paguei, às vezes 400 reais, não é aquela coisa monstruosa também, e você cobra o seu cliente, depois, às vezes demora a pagar, mas ele te paga e você não perdeu o processo. Oi? Então, vai pagar essa faixa aí de 700 reais, Aí eles vão falar assim, senhores, mas isso é muito dinheiro para mim. Se isso é muito dinheiro para você, você vai se enquadrar na hipótese de assistência judiciária, você vai pedir ao juiz, eu não tenho condições de pagar essas custas. Se o juiz verificar que você preenche os requisitos, ele vai conceder, e aí, obviamente, você não vai precisar recolher esse preparo, tá bom? Se você não tem condições de pagar, não paga. Você acha que ele está criado que depois você pagar para você, né? Se você tiver pela assistência judiciária, inclusive, ainda mais com advogado, mesmo se você tiver advogado particular, você não paga custos processuais, nem para recurso, nem para a assistência justamente para isso, para a pobre que tem condição de pagar as custas. Gente, lembra que quando eu falo pobre não é que tem um pejorativo, tem um legal, é aquele que não tem condições de pagar as custas do processo. Oi? Não tem. Não tem teto fixado em lei. Se você a lei do artigo 98 ao 102 do CPC ou a lei 1750, você vai ver que ele não estabelece um critério fixo, objetivo, tem que ser até tal valor. Então, o entendimento que se tem é que se você não consegue pagar sem dar prejuízo à sua subsistência, você seria pobre nos termos da lei. O que na prática a gente vai vendo, assim, para as pessoas que ganham aí de 4, 5, 6 mil reais para cima, se você não comprovar um gasto muito bom, assim, a filho, plano de saúde, que perde basicamente a grande parte do seu sustento, o juiz vai interferir. Normalmente quem ganha 5 mil reais não comprova um gasto até quase isso, você vai ter condições de pagar os 500 reais. Mas você cobra 500 reais, mas aí ele tem 2 filhos. 500 reais de escola de um, 500 reais de escola de outro, mais 300 plano de saúde de um, plano de saúde de outro, e alimentação, e vai pra lá, e vai pra cá, aluguel, e sobrou no final 10 reais. Aí você é pobre no sentido da lei. Beleza? Se o cara lá que ganha 24 mil falou que é miseria, quem ganha 5 mil? Tem dignidade de profissão, cara. Ninguém fica rico sem servidor público. Aprende uma coisa, senhores. Se vocês querem ficar ricos, não sejam servidores públicos. Servidor público não fica rico. Beleza? Mas o juiz ganha muito mais, senhores. Senhores, eu conheço pelo menos uma dúzia de advogados em Linhares, pelo menos uma dúzia, que ganham bem mais que juízes. Em Linhares, se você partir para cidades maiores como Vitória, São Paulo, há uma infinidade de advogados que ganham muito mais que juízes. Porque o juiz tem um limite. Advogados não tem limite, vai depender da qualificação, do empenho dele, vai depender de, enfim, do trabalho. Advogado Cunha ficou milionário em segundo processo. Não precisa. Vamos supor que aqui você está discutindo assistência.
o juiz indeferiu, você vai recorrer. Pô, se você está discutindo justamente a assistência, não tem por que pagar. Você pode recorrer, mas o juiz não deferiu. Não tem problema. Se a decisão é assistenciada e ele indeferiu, pode recorrer, não precisa recolher as coisas. Aí a pessoa que se não agrava, ele não, nesse caso ele falou, não agrava, tem que pagar as coisas. Aí vai mandar pagar a discussão final. Aí tu agrava o processo, vai. Se ele não pagar no processo, o processo é arquivado. Não, se tiver sentença já, só o recurso que vai ser conhecido. Se não pagar, se não tiver. Mas se for no iníciozinho não pagar, vai arquivar o processo. Sem resolução do médico. Fala, doutor. Eu quero perguntar, sabe o quê? E o advogado, ele cobra para fazer esse recurso do cliente? Depende da contratação que ele fez por você. Porque se, por exemplo, você conseguiu, eu tenho esse processo aqui, você vai me cobrar quanto? Eu vou te cobrar tanto para fazer tudo. Então eu te cobrei para fazer tudo. Então, o valor que você me pagou já está englobando isso tudo. Agora eu vou fazer com você, olha, eu vou te cobrar tanto para fazer até a sentença. Caso tenha apelação, eu vou te cobrar mais tanto. Caso tenha que ter por agravo, cada agravo eu vou te cobrar tantos reais, enfim. Vai depender da negociação que você fizer com ele. Gente, ó, o que você pactua para o seu cliente, para o seu advogado, é livre de negociação. Você pode pactuar da forma que você quiser. Ah, eu vou cobrar um valor maior, vai englobar tudo. Beleza, tudo tiver que recorrer, já está incluído tudo que você pagou. Se você vai, não, eu quero pagar um valor menor, então é o seguinte, vou te pagar, mas sem o recurso, para fazer até a sentença. Se tiver que apelar, eu vou te cobrar mais tanto. Se tiver que interpor agravo, vou te cobrar tanto por cada agravo que eu interpor. Se tiver que apresentar embargo de declaração, mais tanto. Acaba sendo melhor você fechar o valor global, porque até você explicar que cada recurso é global, ele fala que você está fazendo. Isso vai dar no contrato, né? Se deixar isso escrito no contrato. É melhor Todo mundo acha que problema é cenário, né? Senhores, pede um médico uma cirurgia de graça pra você. Quer dizer? Ah, eu Eu fiz de graça. Mas de graça não. Não é de graça, exatamente, não é de graça não, ele tá pagando. Ei, olha só, o que acontece, senhores? E assim, há uma prática na advocacia que muitas vezes você quer tirar dúvidas, você conversa ali com o advogado, marca, e o cara não te cobra. Aí teve um caso no nosso escritório aqui, estudou um caso lá, um processo inteiro, você gastou meio dia para estudar o caso, porque marcou a reunião com o cliente que quis marcar a consulta, aí vem, não cobrou. Aí chegar lá, ah não, beleza, vai embora. Faz com o médico, marca a consulta lá e fala assim, ah não, você não tem nada não, é que eu vou pagar. Você nem entra na sala dele. Se precisar fazer uma cirurgia, procedimento, exame, tem que pagar. É a mesma coisa que o advogado. Eu não cobro, mas como se um cara já é cliente seu, tem pessoas que são meus clientes. O cara me liga, pô, não vou ficar cobrando. O cara já é meu cliente, vou cobrar depois que você vai fazer alguma coisa pra ele. Agora você entra no escritório com o celular, hein? Onde está o nosso telefone? E eu queria te perguntar isso, olha só, a gente tem que marcar uma consulta. Você é rapidinho, eu falei, então vai rapidinho. Vamos marcar uma consulta, eu cobro tanto na consulta. Ah, tá, depois te ligo. Aí eu vou ficar na loja, depois eu volto. Eles querem, na verdade, pegar uma ideia para levar para o advogado. Aí você chega, ó, eu já vi advogado mais experiente, vai aprendendo. Ele chega numa situação, você passa a situação para ele fala assim, eu tenho a solução, sei o que fazer. Ele não te fala o que tem que fazer. E para eu fazer, eu te cobro tanto. Aí se o cara não quiser fazer, vai ter que procurar outro advogado. Agora, o que as pessoas inexperientes fazem no início? A pessoa chega lá e fala assim, ó, você tem que fazer isso, tem que ter coisa, esse recurso, tem que fazer isso aqui outro. Aí o seu cliente às vezes está entendendo, está anotando. Aí você cobrou o valor do cara. Aí chega lá e fala, olha só, eu já fui um advogado, o Diego lá, o Diego foi professor. Ele falou que tem que fazer isso, isso, isso. Ah, é? Eu vou te cobrar tanto, ou seja, metade do valor. Aí eu vou fechar com ela. Por quê? Eu já passei para ele que tinha que fazer. Então eu já estou dando de mão beijada o mesmo. Sim, foi o mesmo trabalho que tem que ser realizado. Então é um segredo, nunca digo o que você tem que fazer. Fala, ó, eu sei o que tem que fazer. Como trabalho com Eu
Senhores, coloquei para interposição do agravo de instrumento, para a interposição do agravo de instrumento, para interpor o agravo de instrumento, para interpor o agravo de instrumento, será necessário recolher, será necessário recolher e comprovar o pagamento do preparo. Abre parênteses, artigo 1017, parágrafo 1º. 1017, parágrafo 1º. Acabou? Está acabando, senhores. Mais 2 blocos só. Isso vai ter Aí só posso retorno. Aqui é gerado automático. Qual é o bloco? 6? 7. Professor, falando de uma tabela, quais são os planos que tem mais ou menos? Depende do tribunal, cara. Depois de cada tribunal, como eles são estaduais, eles vão definir de forma individual o valor. Só a União tem uma lei que estabelece, normalmente em torno de 0,5% da causa. Senhores, vamos lá. Leila. Falta 10 minutinhos, dá para explicar, só para vocês ajudarem, tá? Efeitos do recurso, senhores. Quais efeitos o agravo irá produzir? Ele irá produzir o efeito obstativo, ele irá produzir o efeito devolutivo, ele irá produzir o efeito translativo, o efeito substitutivo e o efeito regressivo. Beleza? Senhores, efeito suspensivo, ele irá produzir? Em regra, não. Não é suspensão do processo, né? É suspensão da eficácia da decisão. Presta atenção, você entra numa ação e pede uma liminar para que o plano de saúde autorize uma cirurgia. O plano de saúde vai lá e recorre. O simples fato de interpor o agravo vai suspender a eficácia da decisão, fazendo com que o plano de saúde não tenha que cobrir a cirurgia? Não. Mesmo ele recorrendo, a decisão vai ter eficácia e ela vai ter que ser cumprida. Beleza? Então, efeito suspensivo o agravo tem? Não. Mas ele pode ter, senhores? Pode, desde que a parte requeira, comprove a probabilidade do direito, que há um perigo de dano de difícil reparação ou irreparável e que haja uma decisão do desembargador concedendo esse efeito suspensivo. Ou seja, você pede e pode conseguir, não quer dizer que você vai, tá bom? Senhor, eu vou terminar o esqueminha aqui para passar para vocês.
Olha só, vocês estão vendo que a aula hoje está apertada. Por quê? Intervalo. Eu sei que às vezes ministro, até chegar na faculdade, cada um tem seus problemas para chegar aqui, mas no intervalo, a aula deveria começar 9h15, vai começar quase 9h40, porque vocês não chegam em sala de aula. Não sei se vocês estão lá embaixo, vocês me veem passando, é só vir para a sala de aula. Já são quase 15 minutos que vocês chegaram hoje. Então, na próxima aula, depois da prova, se atentem aí ao horário de volta do intervalo. Terminou de copiar, só colocar o artigo aqui, senhores, ó. Artigo 995. Professor, o que está escrito em cima do artigo e... Não, é que você acabou de escrever. É E... Perigo de dano.